Ei, Tatiana, boa noite. Escrevendo aqui, pra gente deixar aqui escrito, todo mundo saber do que a gente está falando. Aí, pronto. Estão me ouvindo aí? Quem tá aí me fala se tá me ouvindo, se tá me vendo bem. Tá tudo certo. A Gislene chegou. Esperar ela fazer a solicitação pra gente já começar. Hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade e vida financeira. Ver se eu consigo chamar ela aqui. Vou te chamar aí. Ih, ver se cortou minha cabeça. Aí, tudo bem. Tá indo bem? Tá, Eu tá não tô bom? te ouvindo, Gislaine. Tá travando. Não? Será que é o meu que tá Melhorou? travando? O meu tá normal. Então deixa eu Olha aí. pra ficar melhor. Boa noite, gente. Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite, Ju. Boa noite, Josiane. Tiago, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Josilene. Boa noite. Todo mundo chegando para a gente poder começar. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta de falar, né? Sobre dinheiro, sobre vida financeira. Todo mundo quer prosperar nessa área, então é um tema bem caprichado, né? Todo mundo quer saber disso. E por falar nisso, gente, Mega Sena tá acumulada em 44 milhões. Amanhã tem jogo. Opa, boa noite, Amanhã é dia de Josi. jogo. Ai, meu pai tá aqui, gente, olha. Ai, boa Que noite, honra, né? pai. Boa noite, Meu pai e meu Elvésio. irmão, olha só que luxo. Tudo bem. Elvésio, ó, é um convidado ilustre, né, Thalita? Um Não é? ouvinte ilustre. Ai, eu acho. Eu também acho. Ei, Josi, boa noite. Tem uma Josi e uma Josilene, minha amiga também, que está aqui nos escutando. Ai, que ótimo. A Juliana A, tá a falando Ju, que travou. Pra mim aqui tá normal. para mim também. Olha se melhorou. É, talvez. Vamos lá, vamos começar já para a gente falar desse assunto. Hoje a gente tem muitas coisas para falar, né? Então nós vamos ter aqui, ó. Isso. Então a primeira coisa que eu vou começar falando é sobre o dinheiro, assim, de como a gente olha para o dinheiro, né? O dinheiro na nossa vida, ele pode chegar de várias formas, mas a forma mais adulta que a gente recebe o dinheiro é quando ele é retorno de um investimento que a gente faz, né? Então, a forma adulta, né? Às vezes eu falo que é uma forma de ingressar na vida adulta, que é. Quem está falando ali? Ó, Josilene falando que é um prazer participar. Josilene, é lá de Santa Maria do Suaçuí, Thalita. Ah, das origens, das origens. Josilene, Piedade é um também, minha prazer. amiga. É. Então vamos lá, ó. Então o dinheiro, quando a gente é, né, na vida adulta, ele vem como um ingresso para a vida adulta. Por quê? Porque o dinheiro vem como retorno ao investimento que todos nós adultos fazemos. E qual é esse investimento, né? O dinheiro, ele vai chegar na nossa vida em retorno ao investimento que a gente faz no trabalho, né?
E aí, eu acho que é bom a gente pensar uma coisa, que quando a gente coloca aqui o trabalho, não é simplesmente estar indo lá e trabalhando, né? A Gislaine vai falar um pouco mais disso. Mas existem várias formas de estar disponível para o trabalho, né? Duas pessoas podem fazer o mesmo trabalho, desempenhar a mesma função de formas muito diferentes. Então, o dinheiro ele vai chegar em retorno a esse investimento. E é claro que a forma como esse investimento é feito, né? Essa disposição interna e várias coisas que a Gislaine vai falar sobre o trabalho e o investimento no trabalho, o dinheiro também vai chegar dessa forma. Então, muitas vezes, a gente olha para o dinheiro com uma relação muito simplória, né? A gente olha para um número. E o dinheiro é muito mais que isso. Duas pessoas podem receber a mesma quantidade, mas a forma como se recebe, proporcional ao investimento que foi feito, esse dinheiro ele ganha um significado muito diferente na vida dessas duas pessoas. Então, hoje a gente está fazendo um convite também para vocês olharem para o dinheiro não só como um número, né? Não é só um número lá na sua conta bancária. Tem muitas outras coisas envolvidas nisso. E a gente precisa ampliar o olhar se a gente quiser cuidar da nossa vida financeira com carinho, né? Se a gente quiser prosperar, se a gente quiser crescer, a gente precisa olhar para o dinheiro como sendo mais do que um número simplesmente. Então, a primeira forma é essa. O dinheiro vai entrar na nossa vida como a troca que a gente faz, né? O meu trabalho vai e o dinheiro vem. E a forma como eu me apresento para esse trabalho faz diferença nesse dinheiro que eu vou receber. A gente vai falar um pouco agora sobre trabalho para a gente. Então, a gente pode pensar, como a Thalita falou, a questão do dinheiro. A gente sempre ouve que o dinheiro é energia, né? O dinheiro, ele traz toda uma energia, principalmente se a gente pensar na origem desse dinheiro. E a gente precisa, como a gente está falando da questão da autorresponsabilidade, então a gente já viu semana passada que a autorresponsabilidade está ligado a gente se apropriar, né? A autoapropriação, você se assegurar. Então, você se colocar como sujeito. Então, quando a gente pensa nessa questão do sujeito relacionada à vida financeira, nós pensamos o seguinte: nós caminhamos por um longo período na nossa vida, dependendo dos recursos financeiros de outras pessoas. Porque quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente não é ainda autorresponsável pela nossa questão do dinheiro, dos recursos financeiros. As pessoas estão falando que está travando, Thalita. Você está vendo aí? Não sei. Para mim está Não, para mim normal tá aqui. normal, Então, a gente precisa pensar que tipo de recursos, como que eu me aproprio dos recursos que eu fui agraciado quando eu ainda não tinha maturidade para poder produzir meu próprio sustento. Como que eu me aproprio dos recursos do meu trabalho, dos meus estudos, de tudo aquilo que traz uma movimentação de recursos para eu me manter, para eu ter uma vida de satisfação, uma vida de dignidade com relação tanto aos recursos físicos quanto aos recursos psíquicos relacionados ao dinheiro. Então, o dinheiro é uma energia que a gente relaciona muito também o dinheiro com algo
espiritual, religioso. A gente escuta muito falando sobre a questão do dinheiro ser sujo, que o dinheiro é impróprio, como se fosse assim, o dinheiro algo que a gente usa porque não tem jeito, Quem tem dinheiro é né? ruim, né? Isso. Essas E aí crenças. a gente tem que tomar o cuidado de pensar na energia que eu estou colocando quando eu recebo o meu salário, quando eu recebo um presente, que é um recurso material, quando eu Uhum. recebo um dinheiro de alguém, seja pelo meu trabalho, seja como forma de presente, seja de onde vier esse dinheiro. Como eu recebo esse dinheiro e como eu me aproprio desse dinheiro Uhum. para usufruir de uma vida digna. É. Não é isso, Thalita? Com certeza, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Nas posturas que a gente vai ter diante do dinheiro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, faz um exercício, né? Se a gente pensa em alguém que tem muito dinheiro, e o primeiro pensamento que a gente tem é, nossa, o que será que essa pessoa fez para chegar lá? Com um sentido assim, um pensamento quase pejorativo de que não é possível chegar lá pelo trabalho, isso Uhum. diz das nossas crenças em relação ao dinheiro. Se a gente olha para uma pessoa que tem muito dinheiro e a gente pensa, nossa, essa pessoa deve ter trabalhado muito, mas se foi possível para ela, também é possível para mim, isso mostra que a gente tem crenças positivas em relação ao dinheiro. E isso é uma coisa muito importante da gente observar. Porque se as nossas crenças em relação ao dinheiro elas são positivas, isso diz que a gente está conectado com a abundância, né? A gente acha que no mundo tem dinheiro para todo mundo que quiser trabalhar. Se as nossas crenças são negativas, a gente está conectado com a escassez. Então, a gente tem registro de que para ganhar dinheiro, ou eu tenho que ser desonesta, ou eu tenho que passar alguém para trás, ou tem que ser com muito sofrimento. E aí a gente precisa olhar para essas crenças de abundância e de escassez para a gente entender em qual energia que a gente está vibrando. Porque é assim que o trabalho vai chegar para a gente e é assim que o dinheiro vai chegar para a gente, que é essa troca que a gente faz, né? Então, geralmente, quando a gente está em padrões de escassez, a gente pode, por exemplo, simplesmente não ter o dinheiro, né? Não aparece a oportunidade de trabalho, né? Como você disse, a gente não é agraciado com o trabalho, então eu nem posso oferecer o que eu tenho de melhor para eu receber o dinheiro em troca. Isso é um padrão de escassez, né? Ou então, aparece a oportunidade de trabalho, eu recebo o dinheiro, mas eu recebo aquele dinheiro e eu não me permito desfrutar. Então, eu sou uma pessoa que tenho muito dinheiro, mas não consigo fazer um bom uso daquilo. Aquele dinheiro está lá, mas ele não traz coisas boas para a minha vida, né? Ele não Sim. alimenta a minha alma, ele está lá só na minha conta. Ou E ainda, eu posso. Ah, pode eu falar. acho importante isso aí que você falou, sabe? Uhum, Que é um ponto muito forte quando você pensa assim: o dinheiro alimenta a minha alma. O quanto que isso é forte. Porque você uhum. dizer que o dinheiro alimenta a sua alma, muitas pessoas podem escutar isso e entender assim: nossa, mas você é muito materialista. Uhum, Mas aí nós temos que lembrar mais uma vez do quanto o dinheiro é energia. A uhum, energia do próprio retorno daquilo que você buscou, daquilo que você investiu, seja pelos isso, estudos, como eu falei, seja pelo trabalho, seja pela pessoa que você é, que você recebeu um presente, isso. não é, Thalita? É, é Então a isso gente mesmo. Dinheiro sentir que a gente merece aquele dinheiro é. e fala a sua frase aí de novo, Thalita. Eu vou até anotar, o dinheiro alimenta a alma. Exato. O dinheiro alimenta a alma porque o dinheiro alimenta o corpo. O dinheiro Isso. alimenta os nossos sonhos. É o dinheiro que patrocina os nossos sonhos.
Com É o certeza. dinheiro que pode trazer muitas coisas boas. Agora, É, nós não estamos falando da falta do dinheiro, né? Com relação isso. às desigualdades sociais, não é isso. Não. Nós Mas estamos é o. falando da autorresponsabilidade, ou seja, você assegurar-se dos recursos que o seu dinheiro pode favorecer no seu bem-estar. Porque, inclusive, é uma coisa interessante isso da gente pensar, até da própria questão da desigualdade, da miséria, né? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, R$ 100, eu preciso pagar as minhas contas, né? Mas se eu tiver 100 mil, eu posso pagar as minhas contas e doar, fazer caridade, fazer, né? Porque aí o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, eu acho que é pensar que ter dinheiro, ter um bom retorno do investimento, inclusive facilita que a gente faça coisas que a gente acredita, né? Se eu acredito que tem muitas pessoas na miséria e a gente sabe que tem, ter dinheiro é uma forma de eu colaborar para que eu possa ajudar da forma que eu acho correta, né? Que é da autorresponsabilidade. Eu posso fazer a minha parte nesse sentido. E ter dinheiro me autoriza a fazer isso, né? Porque é o que a gente Sim. fala, como é que eu vou? Quem tem só R$ 10 é mais difícil de ajudar a pessoa do que quem tem 10 mil, né? Falando de E uma aí a maneira gente, assim, e aí a gente entra naquele objetiva. ponto da gente pensar na autorresponsabilidade sobre os recursos materiais que nós temos, né? Isso, De você sentir que você tem o suficiente que você pode partilhar. isso. Ó, deixa eu Esse é só o terminar de ponto da falar abundância, né, amiga? é, é isso mesmo, que quando eu, para tudo, né? Eu falo isso muito para a questão, por exemplo, de amor próprio, de ajudar as pessoas. Eu Uhum, falo, gente, como é que a gente vai ajudar se eu ainda não tenho o suficiente para mim, né? Vou uhum. ficar, eu vou sentir que o outro me deve, porque eu tirei do que era meu para dar para o outro. Com o dinheiro é a mesma coisa. E não adianta a gente pensar que aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não vou sentir isso. Não adianta a gente pensar que isso é tão consciente assim, porque não é. É um movimento interno. Internamente, eu vou sentir que o outro me deve porque eu tirei algo que era meu para dar para ele. Mas quando eu tenho o suficiente, esse movimento ele é natural, porque eu sinto que eu tenho o suficiente e eu posso expandir e compartilhar, né? Ficou faltando um padrão de escassez que é eu ter o dinheiro e eu não respeitar o dinheiro, que é eu não fazer um bom uso dele, né? Então, é a pessoa, às vezes, que ganha muito dinheiro, trabalha direitinho, ganha muito dinheiro, mas na hora que o dinheiro chega, ela não consegue ter uma postura de respeito, ela não consegue ter uma postura de gratidão e honra com aquele dinheiro que ela recebeu. Então, é como você disse, para o dinheiro chegar até nós, a gente precisa investir o trabalho. Para a gente ser capaz de trabalhar, a gente teve que receber muitas coisas. Então, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente tem a obrigação de, naquele momento, trabalhar em gratidão, em honra e em respeito a tudo que foi investido na gente, né? E aí Uhum. também receber o dinheiro com essa postura de respeitar o dinheiro, de dar para ele um destino adequado. Isso não quer dizer que a gente vai guardar tudo lá no banco e não vai, né, gastar, mas de ter essa postura autorresponsável, né? O que é que eu escolho, né, ter consciência? Quais são as minhas escolhas para esse dinheiro? O que realmente, né? Eu falei que o dinheiro alimenta a alma, o que realmente eu vou adquirir com esse dinheiro, eu vou investir, que vai de fato alimentar a minha alma. E para isso a gente precisa ter o cuidado de escutar o nosso coração, né? Porque senão a gente acha que aquela brusinha vai alimentar a nossa alma, né? E a gente às vezes sabe que não vai. Mas a E eu gente acho precisa ter importante, cautela. Thalita, quando você falou essa questão de ter
R$ 10 e ter 100 mil, eu pensei assim, que às vezes as pessoas recebem os 100 mil, mas continuam no pensamento de escassez, de Uhum. achar, de sentir, de ter medo de faltar. E aí, no medo de faltar, ela não consegue partilhar. Uhum. E aí falta um pouco da gratidão. Porque se a gente pensar, se a gente retomar o pensamento de que o dinheiro é energia, então eu sou responsável por aquela energia que eu coloco no meu dinheiro. Tanto o que eu recebo quanto o que eu dou. Então, Uhum. se eu coloco gratidão na energia, quando eu vou pagar uma conta, por exemplo, eu pago a conta com gratidão, porque eu usufruí de um bem. Ou Uhum. então, eu vou receber o meu salário porque eu trabalhei dignamente aquelas horas, eu investi minha energia, minha inteligência, minha força, e eu mereço aquele dinheiro. Então, quando Uhum. a gente sente que algo que recebe o nosso dinheiro ou que devolve ao nosso dinheiro tem uma, uma, uma sintonia, que tem uma justiça, vamos dizer assim, Uhum. a gente consegue equilibrar e somar e ficar na abundância. Então, quando eu Uhum. sinto que nada me falta, nem faltará, a gente Uhum. pode pensar que eu posso dar e não vai faltar para mim. Pelo contrário, de onde vem esse, virão muitos outros cifrões. Não é mesmo? Uhum. É. A E, Juliana e eu pôs aqui, gosto, ó. Ah, pode falar. eu gosto muito, amo Deepak Chopra, e ele diz: Uhum. você não tem que planejar de onde virá o dinheiro. O Hum. universo vai trabalhar de acordo com a energia que você investir para receber o Isso. seu dinheiro. Ou seja, Uhum. é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade inclui a energia da gratidão, a energia do respeito, como você colocou. O que a Juliana Isso. falou, Thalita? A Juliana falou que onde comem um, não comem dois. Ou se comem, comem mal. Então é importante ter para todos. É isso mesmo, né? De eu também sentir essa coisa de que é, se eu der para o outro, não quer dizer que vai faltar para mim. Porque senão fica na vibração da escassez, né? De eu ter o Sim. suficiente, poder partilhar esse movimento também da gente se preocupar que se a gente tem o suficiente, tem alguém que não tem, e que bom que a gente tem e pode partilhar, né? Eu acho que quando a gente sente isso no nosso coração, que o que a gente tem é suficiente, esse movimento da partilha, ele sai da gente de uma outra forma. E aí a gente pode dar para as outras pessoas de uma outra forma. E isso é muito bom, né? É muito bom a gente poder dar para as outras pessoas e partilhar o que a gente tem. A gente muitas vezes se pergunta assim: por que tem gente que ganha um salário mínimo, constrói uma casa, tem gente que ganha 12 mil e não constrói uma casa? Aí a gente fala assim: é porque a pessoa não sabe administrar. Tem uma parte da administração que pressupõe o emocional, a energia. Isso. Não é É, saber administrar matematicamente. É é. a gente saber administrar as emoções de uma maneira equilibrada, porque o dinheiro, ele é como se fosse assim um imã para as nossas emoções. O Uhum. dinheiro, ele traz naquela situação, naquele envolvimento, você pode pegar no dinheiro e sentir: sou muito grata, eu mereço esse Uhum. dinheiro, chega até mim. Como que a É. gente pode? Um dia eu estava escutando uma palestra de uma psicóloga falando assim: como que você guarda o dinheiro na sua carteira? Como que Ah. você
dispõe as notas, onde que você guarda o dinheiro, como é que você cuida do dinheiro, o dinheiro nota mesmo, moeda, em cédulas, como que a gente lida fisicamente com o dinheiro. Uhum. Vamos começar a observar a, a maneira que a gente se coloca na relação direta com o dinheiro. É. Acho que essa é uma verificação. Na constelação a gente usa muito esse termo e eu gosto muito, né? Que é uma verificação interna. Que é aquela hora que a gente olha internamente e a gente vê, né? Qual é a minha sensação? Eu estou mais numa sensação de abundância, eu estou na sensação de escassez, eu respeito o dinheiro, eu tenho gratidão pelo dinheiro, porque ter respeito, ter gratidão e honrar é quando chega, é quando vai, é nas trocas que a gente faz, né? Então, se eu compro essa caneta e eu tenho gratidão e respeito pelo meu dinheiro, eu vou fazer um bom uso dessa caneta. Então, acho Uhum. que é a gente verificar internamente, e esse ponto da autorresponsabilidade é como a gente se posiciona na situação. Como é que eu Uhum. olho para o dinheiro, né? Eu pego aquele dinheiro e jogo lá na minha bolsa de qualquer forma e tá tudo certo, e perdi uma nota, as notas estão tudo amassadas, ou eu tenho uma organização, eu tenho um cuidado. E isso diz de como está internamente, né? O que a gente vê no externo é o que a gente está, é como a gente está se posicionando internamente. Não tem como ser diferente. Então, acho que Sim, e são essa, observações, né, que a gente tem que fazer. sim. E essa fala da Juliana aí sobre a questão das pessoas, né, da onde comem um, não comem dois. A gente pode pensar também como que a gente usa o nosso dinheiro para nós mesmos. A Uhum. questão da gente sentir que o nosso dinheiro também nos pertence. Se a gente usa o dinheiro para as pessoas com as quais a gente convive, as pessoas com as quais a gente tem responsabilidade, ou se a gente consegue usar o dinheiro para nós mesmos, Uhum. investir em nós mesmos, É, entender que nós somos dignos e nós merecemos usufruir do fruto do nosso trabalho. é, Usufruir é diferente de exagerar. é. É o equilíbrio. A, a Cida colocou assim, ó, preciso reavaliar minha relação com o dinheiro. Eu acho que é essa coisa da gente verificar internamente o tempo inteiro, né? Porque isso é um exercício para todos nós o tempo Todos inteiro, quando a nós. gente, né? Não existe um fim nisso. É o tempo inteiro a gente olhar e falar, como é que eu estou olhando para o meu dinheiro? Né? Se um mês está melhor, eu falo, como é que eu estou internamente esse mês? Se o outro mês está pior, eu falo, como é que eu estou, né? Em que eu estou mais ligada esse mês? E a gente toma cuidado, porque é muito fácil a gente se apegar a essas crenças que rondam a gente o tempo inteiro, né? E principalmente sobre o dinheiro, a gente tem muitas crenças negativas na sociedade de uma forma geral. Então é E muito fácil a agora, gente se ligar. sim, desculpa, Thalita. Não, pode falar. E agora, eu acho que é um momento assim, que a palavra crise tá assim, gritando aí, né? E a gente tem que É, tomar cuidado para fechar os ouvidos no sentido de não absorver essa energia da é, crise, porque nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, buscando o nosso lugar. E o nosso lugar, ele está aí. Às vezes a gente pode conseguir. Hoje eu trabalho, adquiro meu dinheiro de uma forma, amanhã eu posso conseguir de outras formas. Porque nessa crise, gente, tem muita gente construindo, tem muita gente comprando carro, tem muita gente enriquecendo,
Então, a crise, ela depende do ponto de vista, no sentido de da gente perceber que a crise ela não é para ser absorvida. A gente precisa conectar com o nosso projeto de vida. E o nosso projeto de vida, nós somos totalmente responsáveis por ele. Nós somos 100% responsáveis por ele, no sentido da gente poder construir a nossa realidade com a energia que a gente deposita nele, no nosso projeto. Com E aí, certeza. a crise está aí. Mas em muitos momentos eu finjo demência com a crise, eu eu faço de conta que a crise é lá na China e a China nem está em crise, ou seja, não existe crise. A crise depende do ponto de vista. Nós Eu estamos aí acho que num isso verdadeiro aprendizado. eu acho que esse momento é assim, é muito interessante para a gente pensar nessas questões, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que nunca empreenderam, nunca trabalharam, né? Por conta própria. E aí agora, nesse momento, foi a única possibilidade que a pessoa teve. A pessoa começa um negócio e tem muita gente prosperando, né? Então, acho que a Uhum. gente tem, nessa hora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse movimento que acontece em volta da gente. Porque se a gente for olhar, as pessoas vão estar totalmente conectadas na escassez, né? Porque tem uma crise, porque nada dá certo, porque não tem nada que eu possa fazer. Mas a gente vê todos os dias pessoas que estão se reinventando, que estão disponíveis e buscando novas possibilidades. E nessa hora a gente precisa assumir essa postura autorresponsável, né? Assim, de pensar assim, tudo bem, pode ser que para o outro seja mais fácil, mas ainda que para mim seja mais difícil, eu também posso fazer algo. Porque senão é muito fácil a gente se acomodar, né? Ah lá, ó, estamos tendo uma oportunidade de descoberta, é isso. Que é toda crise esconde uma oportunidade, né? Mas a gente tem que estar disposto e disponível para descobrir as oportunidades, ó. E pensar a crise como oportunidade de reinvenção, isso mesmo. É a oportunidade, assim. E aí, a autorresponsabilidade. O que é que eu vou fazer com essa oportunidade que a vida tá me disponibilizando, né? Que a oportunidade está aí para todo mundo, E o desafio também. com certeza. Gente, vocês têm perguntas? Coloca aí para a gente as perguntas. Quem quer perguntar? Thalita, eu achei muito importante isso que você falou agora, que a gente precisa sentir que as coisas podem dar certo, os nossos sonhos, nossos projetos podem dar certo a partir do que a gente coloca como energia, no sentido Uhum, assim, de produzir algo independente da realidade. Porque a gente sabe que a realidade, ela é uma parte externa, mas ela é uma grande parte interna. Então, como você uhum, falou, eu posso ver a crise. Nossa, tanta gente perdendo o emprego, mas eu vejo em Belo Horizonte tantas construções. Eu vejo em Belo Horizonte, a gente passa numa concessionária, até alguém olhando um carro, ou seja, aquela pessoa ali não está em crise, ela está olhando um carro novo. E eu acho bom, eu falo assim, eu quero me conectar com aquela pessoa ali que está uhum. totalmente pronta para poder construir, para poder se apropriar de algo que ela sente que é para ela, que ela tem direito. E a Uhum. autorresponsabilidade nos dá essa segurança. Isso, com certeza. A Juliana fez uma pergunta maravilhosa aqui, ó. E quando se está em uma situação de necessidade e não consegue aceitar o auxílio financeiro de alguém? Eu falo Então ou é você assim. fala? Então é assim, ó. A gente tem duas posturas internas, né? Que vai dizer muito da postura que a gente tem em relação aos nossos pais. Então eu posso ter uma postura interna de humildade, né?
e uma postura interna de arrogância. E aí, essa postura interna de humildade, ela vai estar relacionada com a autorresponsabilidade, que é: eu não tenho condição de me prover, eu gostaria de ter. Então, como eu não tenho condição de me prover, neste momento, ser responsável por mim é aceitar que a providência venha de um outro até que eu tenha condições de me prover. Isso é uma postura de autorresponsabilidade. Porque muitas vezes, se eu não aceitar o que vem de fora, eu não consigo me restabelecer para poder acontecer todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Às vezes, se eu não aceitar o que vem de fora, eu não consigo pôr energia no meu trabalho para eu conseguir um trabalho, para eu conseguir o meu próprio dinheiro. Então, às vezes, a gente precisa dar um passo atrás, né? Isso daí está um pouco atrás do que a gente está falando dessa troca do trabalho com o dinheiro. Às vezes, eu preciso de um resgate anterior, de entender que, nesse momento, ser responsável por mim é aceitar que alguém venha em meu auxílio para que eu me restabeleça, porque também não é para ficar recebendo auxílio de alguém para sempre, e aí eu dê conta de me prover e de me sustentar. Fala um pouquinho, Gislene, já falei muito. Eu tô assim, ó, deixa eu... Então, eu senti muito na hora que você estava falando, o Deepak Chopra, ele fala o seguinte, Ju, e todos nós, que a energia de dar e receber é a mesma. Então, quem tem dificuldade para receber, pode ter dificuldades para dar. E a gente precisa, então, equilibrar isso na nossa vida. Em um momento, a gente vai precisar receber, num outro momento, a gente vai poder dar, a gente vai precisar, inclusive, dar, porque nós recebemos. Quando você recebe o suficiente para você, você vai ter condições de dar posteriormente. Então, se a gente pensar nisso aí que a Thalita falou, eu fiquei pensando nessa questão da arrogância, né, Thalita? A gente pensar assim, eu não posso receber, né? E o equilíbrio. Então, a vida inteira não é essa balança se modificando, uma hora um lado pesa, outra hora o outro lado pesa. Então, por isso que o Deepak Chopra fala que a questão do dinheiro, a questão dos recursos materiais, é um ponto para a gente poder aprender a dar, inclusive, e receber. Inclusive, ele fala assim, às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, é importante a gente levar uma flor para aquela pessoa, um cartãozinho. É uma forma de dar, é uma forma de você... troca, né? Trocar naquela energia ali da pessoa estar fazendo uma recepção para você. Mesmo que você sinta que aquela pessoa não precisa de nada financeiro, nada material. Mas fazer um nesse movimento, né? momento, Manter o um fluxo. movimento. Exatamente. Ah lá, tem outra pergunta. Ó. Como neutralizar as vibrações de escassez das pessoas com as quais convivemos? Vai. Então, eu não sei se eu usaria a palavra neutralizar. Estou pensando aqui. Mas a gente compreender que cada um tem uma história, cada um tem uma relação, tanto com os pais, como a gente falou, a questão que a gente começa a receber, né? A gente começa a receber pela vida. Primeiro a gente recebe a vida, né? Que é o dom mais precioso, é o grande tesouro, não é isso, consteladora? Tô falando certo? Então o nosso tesouro já começa lá. E a partir do momento que a gente vai entendendo que a gente precisa ter autorresponsabilidade, eu vou me conectar com o meu projeto.
Então, quando a gente está conectado com o nosso projeto, com a nossa energia, é como se fosse assim, a energia do ambiente, ela não vai falar mais alto, porque nós estamos conectados com nós mesmos. E isso, como a Thalita falou, é algo que nós todos precisamos fazer diariamente. Diariamente, eu e Thalita estamos conversando, como a gente trabalha juntas, aí uma fala e a outra fala. Olha, isso é escassez. Vamos corrigir essa frase. Isso é pensamento de escassez. Então, o tempo inteiro, a gente está se remodelando, se reconstruindo, se a gente quer se conectar com a abundância. Então, a gente não vai ter o controle sobre o outro, mas a gente vai buscar cada vez mais o autocontrole. E assim, consequentemente, o externo fica menor do que o interno. O que você acha, Thalita? Uma coisa que me veio aqui também é da gente pensar que a gente tem uma mania péssima, né? Que é assim, eu acho que rosa é mais bonito. Aí eu quero que todo mundo ache que rosa é mais bonito, né? Então, se eu estou conectada com a abundância... E ela gosta de rosa, viu, gente? Eu gosto de rosa, vocês viram, né? Aí, eu acho que se eu estou com essa coisa de conectar com a abundância e o outro está na escassez, a não ser que o outro seja muito seu amigo, né? E você possa falar com ele, gente, deixa o outro lá no jeito dele, entendeu? Vamos cuidar da gente. Deixa o outro lá na hora dele, né? Respeita a forma como ele escolheu. Respeita o pensamento dele, que é diferente do seu, mas deixa o outro. Vamos viver todo mundo em paz. Você conecta com a abundância e deixa o outro. Se um dia ele quiser, ele vai chegar para você e vai falar assim: como é que é mesmo que esse negócio da abundância que você fala? Se ele quiser, ele vai chegar. Não precisa de você ficar falando para a pessoa, falar, ó, você está gastando seu dinheiro conectado na escassez. Se você não faz isso, não. Não faz isso, gente. Não faz isso, né? Vamos respeitar o coleguinha, deixa ele. Se um dia ele precisar de ajuda, ele vai pedir. Porque senão a gente começa a virar o chato do lugar, né? A gente começa a ser aquela pessoa que tudo tem que ser do nosso jeito. E não é porque a gente começou a olhar para essas questões da nossa vida que elas sempre existiram. A gente começou a olhar. Não é porque a gente começou a olhar que está na hora de todo mundo começar a olhar. Tem gente que nunca vai olhar para isso, vai passar a vida inteira e está tudo bem para aquela pessoa. Então a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Se a pessoa quiser, ela vai chegar para você e vai falar, olha, você pode me ajudar com isso aqui? Ela vai te pedir. E aí você vai poder, né, ajudar. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do respeito, de ouvir a diferença, de deixar cada um, né, de saber a hora certa de se oferecer para o outro, de oferecer um conhecimento, de oferecer uma coisa. Eu acho que isso é importante. Porque senão a gente acaba atropelando as pessoas. Tem gente que não está pronto para entender isso. Tem gente que acha que o dinheiro é só um número e está tudo bem, né? Tem gente que vive bem assim, tá ótimo. Porque senão a gente as relações ficam difíceis, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A Ju pôs um coraçãozinho, a Cida colocou um joia, que bom. Tem mais alguma pergunta? Querem perguntar mais alguma coisa? Como é que foi para vocês? O que vocês acharam desse tema? O que vocês acharam dessa conversa nossa? Coloca aí para a gente saber. A gente ainda não definiu o tema da semana que vem, a gente pode fazer uma enquete, hein? Ótima ideia. Stories, né? A gente coloca uma enquete lá e vocês escolhem. A gente vai continuar falando sobre autorresponsabilidade e aí a gente vai falar em outra área da vida. Vou colocar lá. Fala da postura de arrogância. A postura de arrogância, Ju, vou falar rapidinho, assim. Um ponto muito importante da postura de arrogância é saber receber da forma como vem.
Saber receber sem exigências, entendeu? Aceitar o que a vida traz da forma como traz. Isso quer dizer de uma postura de humildade. Então, quando a gente é arrogante, a gente quer receber do jeito que a gente quer. A gente não recebe o que a vida traz. A gente quer, mas é daquele jeito. Então, isso diz de uma postura de arrogância. Então, assim, a pessoa está lá em necessidade financeira, aí ela pensa assim, eu queria dinheiro, mas eu não quero ter que receber dessa pessoa. Eu queria que o dinheiro viesse de outra forma. Por isso que é arrogância, porque é como se eu quiser, eu não recebo da forma que vem, eu quero escolher como eu vou receber, tá? Aqui, ó, deixa eu ver quem falou. A Silvia, a Josi também falou que gostou. Aí a Josilene colocou, muito bom, eu não tinha pensado no dinheiro nessa perspectiva. A Elizabeth colocou, muito interessante. Muitas vezes queremos estar no controle, aí dificultamos, Quando a gente tem umas coisas que a gente tem controle, tem outras que a gente não tem. E às vezes a gente Às vezes, Thalita, eu acho que o controle, na verdade, é ilusório, né? A gente controle que a achar que a gente gente tem é tem o só da controle. televisão, né? E olhe lá, né? Dependendo de quem está sentado do seu lado, né? Isso Olha, mesmo. a gente, Josilene está dizendo aí que a gente que aprendeu muito. A gente vai Que bom. aprendendo todos os dias quando a gente vai aceitando as mensagens que a vida vai nos dando. Com relação ao dinheiro mesmo, quando a gente pensa assim, cada moeda que a gente recebe, a gente vai pegando essa moeda e agradecendo. E a gente sabe que a gratidão, ela traz para nós uma ordem para o universo dizendo mais do mesmo. Então, quanto mais eu recebo, mais eu posso receber. Quando eu aceito de coração aquilo que eu estou recebendo. A questão da arrogância é muito interessante isso que você falou, porque às vezes as pessoas também, elas têm uma dificuldade de dizer assim, mas fulano sabe que eu estou precisando, se ele não me ajuda é porque ele não quer. Aí entra também, eu acho que entra o ponto da humildade nesse sentido, de dizer que precisa, dizer, nesse momento eu preciso de você, nesse momento. E a vida é assim. A gente não falou da questão cíclica, da questão do equilíbrio. Então, hoje eu preciso de você, amanhã eu posso ser o seu apoio. Então, a gente precisa sempre nos colocar na posição de acolher aquilo que tem para acontecer. Então, eu estou aberta para receber, seja lá o que for. Aqui, você falou isso aí, eu fiquei pensando aqui. Aí eu quero fazer sugestão, quero que o pessoal fala. Quem sabe semana que vem a gente fala sobre autorresponsabilidade e gratidão. Nossa. O que vocês acham, gente, da gente falar sobre gratidão? Coloca aí. Ó, a Brincar colocou assim, ó, necessitamos sempre renovar para entender o eu e o outro. Isso mesmo. A Adriele colocou assim, que pena, que só entrei agora. A Adriele vai ficar salvo lá no meu perfil essa live. O que vocês acham, gente, da gente falar de gratidão? A Márcia colocou, agradecer antes de receber. Ótimo. Semana que vem, o que vocês acham? Márcia, agradecer antes de receber. De onde vem o sucesso e o insucesso? Sucesso, sim. Aí, ó. Vamos lá, gente. Coloca isso. Se a gente falar sobre gratidão. Perfeito. Acho ótimo. Então, nós já fizemos a nossa enquete aqui, já votamos. Aí, ó. Cheguei. Acho ótimo, acho ótimo, ótimo. Ah, então pronto. Temos um tema para a semana que vem. Gratidão antecipada. Tema excelente para se falar. Gratidão, tema legal. Gostei. Pronto! Thalita, posso fazer igual a Xuxa, mandar um beijinho? Pode!
Hoje é aniversário da Silvia. E Ai, a gente parabéns, nem pode Silvia! encontrar. A gente nem Ai, tá que podendo ótimo! encontrar. Parabéns, Silvia. Beijão, querida. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito E obrigada. é muito bacana que vocês estejam aqui dando opinião, que vocês estejam nos ajudando a construir esse caminho aí que a gente enveredou, né, da É. autorresponsabilidade. Ah, eu quero pedir uma coisa, ó. A Maria E o Luísa colocou ali, Elvésio? que Cadê o dia? Elvésio, Thalita? Sei, não comentou, gente. Cadê? A Maria Cadê o Luísa colocou que Elvésio? dia? Parabéns para Silvia. Um beijo, Silvia. Ó, a Aí, nossa live Silvia, ó, ganhando mensagens. é sempre na terça-feira, 18h18. A Silvia colocou, obrigada, minha amiga querida. Presentão de níveis para você. Que bom que você gostou, Silvia. Ó, então a nossa live é toda terça-feira, 18h18. Eu vou pedir um favor para vocês que estão aqui. Eu e a Gislene vamos postar amanhã o post da nossa live e vou pedir vocês para compartilharem para a gente. Coloca nos stories, manda para os conhecidos, manda pelo aviãozinho lá que você manda inbox por direct, convida as pessoas para estarem aqui com a gente. Então, vocês têm uma semana, se convidar um por dia, dá 7 pessoas. Quero que vocês convidem as pessoas para estar aqui com a gente. Olha aí. Olha a energia que nós estamos colocando nisso. Ó, Elvésio acabou de falar. Muito obrigada, Elvésio, Só por assistindo você e estar pensando. pensando. Muito Meu pai, obrigada. gente. Ah lá, Então, recebo. A Silvia recebeu. Parabéns, meninas. Elizabeth, Obrigada, Elizabeth. Beth, minha amiga, colega, beijo, querida, muito obrigada. E aí, gente, é muito importante que a gente possa divulgar, porque a gente tem que lembrar o seguinte, do que a gente conversou semana passada e do que a gente está falando hoje. Quanto mais gente próspera perto de nós, mais prósperos nós seremos. Com Vamos cuidar uns certeza. dos outros. E se vocês Isso. puderem, como diz a Ju aí, chuva de compartilhamento, é isso que a gente Isso, quer. ótimo, adorei. Adorei, Ju! Chuva de Muito bom. compartilhamento. E aí a gente vai também trocando essa experiência com vocês. É muito Isso. bom, muito grandioso para nós. Isso. Muito obrigada pela presença de todos. A minha mãe, gente. Ai, gente, eu tô muito feliz pela minha mãe. Geraldina! Boa noite! Olha, essa live é só riqueza, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão estão muito ricos aqui, gente. Eu também tenho vários amigos aqui, tá, Thalita? Ó, então, gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se sente muito honrada de ter todos vocês aqui. É uma alegria para a gente compartilhar isso com vocês. A gente está muito feliz com esse projeto. Na terça-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo no mesmo horário, tá? Então, divulguem, convidem as pessoas. Uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Quem não assistiu tudo vai ficar salvo aqui. E na semana que vem a gente vai falar então sobre gratidão, né? E como diz a Ju, chuva de compartilhamentos. Isso. Uma boa noite, uma boa semana.